Olá! Hoje nosso mergulho no universo fascinante e às vezes bem preocupante dos cetáceos, sabe? Baleias, golfinhos, botos. Pois é, são esses mamíferos marinhos incríveis que a gente encontra em todos os oceanos, né? Mas apesar de estarem por toda parte, algumas espécies, bom, a situação é crítica. Exato. E para entender melhor isso, a gente se baseou em material bem sólido, né? Dados da NOAA Fisheries, que é a agência americana, do WWF, da lista vermelha da IUCN, que é super importante para avaliar risco. Sim, e também usamos informações da National Geographic e até do Programa Antártico Australiano. É um compilado bem completo. E a ideia aqui é destrinchar o que essas fontes mostram sobre os cetáceos mais raros mesmo, entender as ameaças, os pontos-chave. Vamos direto ao que é o mais urgente, né? Vamos sim, e acho que temos que começar pelo caso mais desesperador, a vaquita. As fontes tipo IUCN, WWF concordam. É o mamífero marinho mais ameaçado do mundo. Os números são assustadores, né? O que as fontes dizem. Olha, as estimativas mais recentes, agora de 2024, falam em menos de 10 indivíduos. Menos de 10. É difícil até de imaginar. Menos de 10. Nossa. E ela vive só naquela região específica do Golfo da Califórnia, no México, certo? A principal causa apontada é a pesca ilegal com rede em malha, né? Aquela pesca da totoaba. Isso. A vaquita acaba sendo pega acidentalmente, as fontes são bem claras quanto a isso. É a chamada captura acidental, ou bycatch. Mas será que tem alguma outra pressão forte? Porque ela foi descrita para a ciência só em 1958, é muito recente. E já está assim. Olha, claro que poluição, essas coisas podem ter algum peso, mas as fontes são categóricas, sabe? A ameaça principal, existencial mesmo, são essas redes ilegais. A vaquita é uma vítima direta disso. E o fato de ser nova para a ciência só deixa tudo mais trágico, É né? verdade. Bom, dessa situação da vaquita, que ainda luta, vamos para uma perda que, bom, na prática já aconteceu. O golfinho do rio Yangtze, o Baiji. Ah, o Baiji? Sim, A National Geographic, a IUCN, eles consideram o Baiji funcionalmente extinto, desde 2006, mais ou menos. funcionalmente extinto. Quer dizer que não tem mais como a espécie se recuperar sozinha, mesmo que exista um ou outro perdido por aí. Exatamente isso. Não existe mais uma população viável, capaz de se reproduzir. E as expedições mais recentes no rio Yangtze, na China, não encontraram nenhum mesmo. Um golfinho de água doce e as causas? O que levou a isso? Foi rápido também? Foi uma combinação devastadora de fatores no rio Yangtze. Poluição pesada industrial agrícola, muito tráfego de barco, causando colisão, barulho e a destruição do habitat, né? Barragens, obras, foi demais para eles. Que coisa. E tem um detalhe cultural interessante que a National Geographic menciona. Ele era conhecido como a deusa do Yangtze. Então a perda não é só biológica, sabe? É cultural também. Apagam o símbolo. É um padrão que se repete, né? Essas ameaças diretas por causa da gente. O material da NOAA e da IUCN também fala bastante da baleia franca do Atlântico Norte. Menos de 350. Também é muito pouco. Sim, pouquíssimo. É uma das grandes baleias mais ameaçadas. Elas ficam ali na costa leste dos Estados Unidos e Canadá. E para elas, as duas grandes ameaças são colisões com navios e, muito importante, o emalhamento em equipamentos de pesca. Equipamentos tipo... Tipo cabos de armadilhas de lagosta, de caranguejo, elas ficam presas ali. E as fontes dizem que o próprio jeito delas viver contribui para isso, né? Elas migram perto da costa, nadam mais devagar na superfície. Exato. É como se o comportamento natural delas, que funcionou por milênios, agora colocasse elas em rota de colisão direta com as nossas atividades modernas. É bem isso. Entendi. E o que é interessante e ao mesmo tempo alarmante, que aparece em várias fontes, o WWF sintetiza bem isso, é que esse padrão de ameaças, pesca acidental, poluição, barulho, destruição de habitat, colisões, não é só desses casos. Afeta outros também. Com certeza. A baleia cinzenta do oeste do Pacífico, por exemplo, tem menos de 200 indivíduos. O nosso boto cor-de-rosa aqui na Amazônia está ameaçado também, por causa de barragem, mercúrio.
Até a baleia azul anã, lá no hemisfério sul, que a gente nem sabe tanto sobre ela, enfrenta pressões parecidas. O fio condutor é a ação humana, né? Então, olhando para tudo isso que as fontes trazem, o cenário é bem preocupante mesmo. Várias espécies super conhecidas estão por um fio, e algumas, como o baíge, infelizmente já passaram do ponto. É. E a conclusão que não dá para fugir, e que todas as fontes reforçam, é que as atividades humanas são o motor dessa crise toda nos oceanos. Entender esses casos, tipo a vaquita, a baleia franca, ajuda a gente a ter uma ideia do tamanho do impacto que estamos causando. Fica então uma reflexão, né? Vendo o que aconteceu com o Baide, que já era, funcionalmente falando, e a vaquita com menos de 10 numa luta desesperada. Que lições a gente tira sobre o tempo que temos para agir, para salvar outras espécies antes que seja tarde demais, como foi para algumas?